O Demolidor já liderou um clã ninja criminoso, teve um relacionamento sério com a Viúva Negra e, acredite ou não, já derrotou o Hulk nos quadrinhos. Pois é, meu querido, esse herói da Marvel esconde muito mais segredos do que você imagina. E hoje eu trouxe 7 curiosidades incríveis sobre o Demolidor, e elas vão te fazer ver o Homem Sem Medo com outros olhos. Fala, meu querido nerd, tudo beleza? Eu sou o Fael e aqui na Mansão Nerd a gente fala de tudo sobre quadrinhos, filmes e cultura pop. E se você gosta desse universo e quer descobrir mais sobre curiosidades insanas e pouco comentadas, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho porque o conteúdo aqui é pesado. Então, sem enrolação, bora lá para as curiosidades mais inusitadas a respeito de um dos heróis mais respeitados da Marvel. O Demolidor já foi líder do clã ninja chamado Amon, e isso ocorreu lá em 2010 em um dos arcos mais sombrios do Demolidor, chamado Shadowland. E após anos lutando contra esse clã ninja, o Matt Murdock decide assumir o controle dele e tentar transformar ele em uma força do bem. No entanto, o que acontece é que o próprio Demolidor acaba sendo influenciado pelas forças das trevas e começa a agir como um vacilão, e acaba transformando a cidade em seu próprio domínio pessoal. Nessa época ele fica tão ruim que ele chega até a matar o mercenário, e isso meio que deixa todos os heróis sem acreditar no que está acontecendo. A situação chega a ficar tão extrema em que os heróis urbanos começam a se juntar para parar ele, como o Homem-Aranha, o Luke Cage e alguns outros. Eles fazem isso para tentar libertar ele dessa influência maligna da mão. E esse arco foi um dos momentos mais controversos do personagem, porque colocou o Matt em uma posição que ninguém estava esperando, que é o de um verdadeiro vilão. Stan Lee criou o Demolidor para ser um herói único. Quando ele criou o Demolidor, ele queria que fosse um herói diferente de todos os outros. Ele percebeu que a maioria dos super-heróis tinham habilidades exageradas e meio fantasiosas, mas quase nenhum enfrentava os desafios da vida real. E foi daí que acabou que ele teve a ideia de transformar o Demolidor em um herói cego, que compensava sua falta de visão com sentidos hiperdesenvolvidos. E isso fez com que, na época, o Demolidor fosse um dos personagens mais inovadores, já que isso fazia dele não apenas um lutador mascarado, mas um símbolo de superação. O Stan Lee também queria que Matt Murdock tivesse a sua identidade diferenciada, uma identidade própria. Ele queria que fosse diferente dos outros heróis urbanos, como, por exemplo, o Homem-Aranha, que o próprio Stan Lee criou. O resultado foi um personagem complexo que luta para equilibrar sua vida de advogado e vigilante, tornando-se um dos heróis mais profundos da Marvel e o meu favorito. Da Marvel, pelo menos, porque uma coisa que eu adoro no Demolidor é toda a pegada católica que o personagem tem. E eu, como um bom católico, me apeguei muito a isso, o que fez eu querer ler mais ainda os quadrinhos dele. E a próxima curiosidade vai fazer você esquecer todas as dificuldades que o Demolidor passa e vai fazer você querer ser ele. Afinal, você sabia que ele foi o primeiro herói da Marvel a ter um romance com a Viúva Negra? E assim, muito antes da Natasha Romanoff se envolver com o Capitão América ou com o Soldado Invernal, ela namorou sério o Demolidor. Isso ocorreu lá nos anos 70. Quando Matt e Natasha se mudaram para São Francisco e atuaram juntos como vigilantes, formando uma dupla mais marcante da época, ao menos uma delas. E isso na época foi inovador, porque mostrou uma abordagem mais dinâmica dos personagens, onde a Viúva Negra passou de uma espiã para uma heroína de rua e o Demolidor saiu da cidade dele para lutar contra o crime em outra cidade. E te falar, viu, os dois tinham uma baita química. A relação deles era baseada na confiança e no respeito. Porém, chegou uma hora em que a Natasha percebeu que o Matt ainda amava a Karen Page, que é a primeira namorada dele. E isso levou ao fim do namoro deles. Porém, eles continuaram amigos com o passar dos anos. Agora, se você queria ter ficado no lugar dele, já se inscreve no canal que quem se inscreve ganha uma Viúva Negra como namorada. Quem sabe você já usa o seu quarto aqui na Mansão Nerd, hein?
Agora, você sabia que ele já foi um dos poucos heróis que derrotou o Hulk? E eu sei, pode parecer impossível derrotar o Hulk sem super força, mas o Demolidor já fez isso, e foi em Demolidor 163, que ocorreu lá em 1980, e foi escrito por Roger Mackenzie e ilustrado pelo Frank Miller. Na história, o Demolidor tenta impedir que o Hulk causasse a destruição de Nova York. E assim, obviamente lutar contra o Hulk só com as habilidades humanas aprimoradas, mas sem super força, é quase uma missão impossível. Mas ainda assim o Demolidor usou sua inteligência e agilidade e todo o seu conhecimento em combate para sobreviver a esse confronto. E assim, ele consegue evitar ser esmagado pelo Hulk e até encontra maneiras de derrotar o Hulk, mesmo que seja por um tempo. E no final, o próprio Bruce Banner fica impressionado com a coragem rara do Demolidor. E esse é um dos momentos em que prova que ele é realmente o Homem Sem Medo. Agora, você sabia que o Demolidor já usou uma armadura no maior estilo Batman? Isso ocorreu nos anos 90, quando a Marvel decidiu dar ao Demolidor um traje todo blindado, inspirado nas tendências da época de deixar os heróis com um visual mais agressivo, tático, sabe? E isso apareceu em Demolidor 321, lá em 1993. O uniforme dele era todo preto com os detalhes prateados e vermelho. E tinha umas camadas de proteções, sabe? Para ajudar ele a resistir aos ataques dos inimigos. Ele foi criado depois do Demolidor sofrer ferimentos graves e precisar de alguma coisa que aumentasse a resistência física dele. Mas só que no final os fãs acabaram não curtindo muito. E todo mundo acabou preferindo o traje clássico vermelho dele. E além disso, a mudança veio numa época em que os quadrinhos estavam todo mundo meio que apostando nesses designs sombrio e realista, sabe? Só que de forma bem exagerada. O que fez a armadura parecer um pouco forçada e deslocada para um personagem no estilo do Demolidor. Então, rapidamente ele abandonou essa versão e voltou ao seu traje tradicional. Ele já foi um Vingador, mas odiou isso. Pois é, quase ninguém sabe, mas o Demolidor já foi convidado oficialmente para fazer parte dos Vingadores, e já até fez algumas parcerias com eles em algumas vezes ao longo desses anos. No entanto, ele nunca se sentiu confortável em atuar como parte do grupo, e recusou meio que a vaga oficial para ele. E uma das primeiras vezes que isso aconteceu foi em Avengers 111, lá em 1973, quando ele se juntou à equipe para resgatar a Viúva Negra, que tinha sido raptada pelo Magneto. Depois disso, ele ajudou os heróis em várias situações, mas nunca se comprometendo realmente. E quando o Capitão América foi pessoalmente convidar ele para se tornar um Vingador, ele recusou, falando que preferia atuar sozinho em Hell's Kitchen. Agora me diz aí, você sabia que antes da sua estreia oficial, Stan Lee quase transformou o Demolidor em um vilão do Quarteto Fantástico? A ideia original era que ele fosse um criminoso normal com sentidos aprimorados, mas no meio do caminho, Stan Lee percebeu que dava para transformar esse conceito em algo muito maior, assim como eu falei antes aqui no vídeo. E foi assim que nasceu o primeiro super-herói cego da Marvel, um dos personagens mais icônicos da editora. Agora, na moral, pensa aqui comigo. E se ele tivesse mesmo sido só um vilão? Você acha que teria feito sucesso ou teria sido esquecido como tantos outros? E meu querido, na moral, Demolidor já quase foi vilão, quase virou um Vingador, derrotou o Hulk e ainda foi líder de uma organização ninja criminosa. Se você gostou desse vídeo, comenta. Quero mais Demolidor, porque além dessa tem muitas outras histórias dele que ninguém sabe na internet. Então é isso, se inscreve aí no canal, deixa seu like e